Graças a Deus, nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus à sua vida. Mais alguns segundinhos, vai convidando vidas, vai enviando mensagem a parentes, amigos, a pessoas que você tem certeza que esta mensagem pode ajudar as suas vidas. Uma mensagem tremenda do coração de Deus para a nossa vida, que fala da graça e do pecado, do amor de Jesus. O que estamos vivendo, a graça ou o perdão? O que nos separa do amor de Deus neste momento, nessa geração, que nos faz tão dependentes de homens, de sistema, de religião, impedindo-nos de viver uma graça genuína e eterna. Vai chamando pessoas, vai convidando vidas, enquanto este hino vai tocando aí, que fala do Espírito Santo. Espírito Santo que deve me guiar. Holy Spirit, lead me. Espírito Santo me guia, me dirige, me ensina. Holy Spirit, lead me. Vai convidando vidas. Daqui a pouco, Deus estará falando conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Praise the Lord. Maravilhoso Deus. Aleluia. Quero fazer uma oração antes de começarmos a compartilhar esta palavra com você. Nós vamos ler hoje o texto, dois textos bíblicos. Eu quero ler Lamentações capítulo 1, versículo 11, numa versão bem explícita, bem clara, mais próxima do hebraico. Lamentações capítulo 1, versículo de número 11, logo após o livro de Jeremias. Vai abrindo aí, Lamentações 1, versículo 11, escrito pelo profeta Jeremias em Jerusalém, há mais ou menos 607 anos antes de Cristo. E logo depois vamos ler o livro escrito pelo apóstolo Paulo, o livro de Tito, a carta escrita a Tito, a epístola que ele escreveu a Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. Essas duas passagens bíblicas. Então, Lamentações capítulo 1, versículo 11, escrito por Jeremias. Após o livro de Jeremias você encontra Lamentações, antes do livro do profeta Ezequiel, e a epístola de Paulo a Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Essas duas passagens, mas eu quero fazer essa oração por nossa vida, por sua vida, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que fale a nós, fale conosco, que Deus possa me usar, que a graça do Senhor possa tocar a minha vida e a sua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. 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 Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e nosso Pai,
nós te agradecemos por esta tarde. Te agradecemos por este privilégio de estarmos aqui e poder orar por essas almas, poder orar por essas vidas, poder apresentar cada um de nós no teu altar e pedir ao Senhor que a luz que vem pela sua palavra nos alcance e nos traga, Senhor, o temor, nos traga o fervor de adorar e servir ao Senhor de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, o nosso entendimento, entregando ao Senhor o corpo, a alma e espírito nas tuas mãos. Eu estendo as minhas mãos para essas vidas que estão, meu Deus, atrás desta câmara, abençoando essas vidas, abençoando essas pessoas tão preciosas pelo Senhor e para o Senhor. Quero pedir neste momento, meu Deus, que ministrarei a palavra, que ela provenha do coração do Senhor apenas, que seja a voz do teu Espírito ecoando nos meus lábios, tocando vidas e levando-as ao altar dos teus átrios, ao altar da tua casa, que é a glória celestial. Tire, meu Deus, todo espírito de religião. Tire de nós todo espírito do fracasso. Tire dessas vidas todo espírito de frieza espiritual. Tire dessas pessoas todo sentimento de repúdio à fé na igreja ou naquilo que se chama de evangelho. Abençoe, meu Deus, esta casa que juntos assistem esta programação, assistem este culto. Abençoe essa esposa, esse esposo. Abençoe essa filha, esse filho, esse neto. Abençoe essa pessoa que sozinho coloca as mãos sobre uma foto, ou simplesmente lembra da pessoa que ela mais gostaria que estivesse agora ao lado dela, mas principalmente diante do Senhor. Olha aqueles que estão desempregados, aqueles que estão vivendo uma luta terrível na vida financeira. A sua vida anda um tormento. Pessoas que não conseguem se encontrar na vida profissional. Pessoas que simplesmente não conseguem obter uma resposta porque existem, porque vieram a este mundo. Abençoa, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Traga salvação, cura. Traga libertação, traga verdade, livra-nos de sermos seduzidos pelo diabo, livra-nos de nos aceitar as ofertas do mundo, dai-nos a consciência de temor, o respeito, dá-nos diante do Senhor o tremor, para que nós venhamos alcançar êxito em tudo o que fizermos, em tudo que propormos a realizar para Ti. Abençoa, Pai, que o Senhor apareça e nós, como homens, venhamos a desaparecer. Muito obrigado, ó Santíssima Trindade, por nos dar o privilégio de iniciar esse culto. Agradecemos hoje para todo sempre. Amém e graças a Deus. Eu quero ler com os irmãos e quero ser breve nessa mensagem, mas uma mensagem que vai falar muito a sua vida. Saiba que este culto fica gravado aí. Aí você pode mais tarde vê-lo novamente, ou simplesmente convidar vidas que também você gostaria que tivesse ouvido esta mensagem. A Bíblia diz, e eu quero ler para vocês, 2 textos bíblicos. Eu quero ler título para vocês agora, no capítulo de número 2, a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou, que é Jesus, a graça,
trazendo salvação a todos os homens. Ele nos ensina a abandonar ela, a graça, nos ensina a abandonar o amor que estava em Cristo, a santidade que estava em Cristo, a perfeição que estava em Cristo. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as coisas pecaminosas, ou o Espírito Santo, para que então venhamos a viver nesse presente século de forma sóbria, de forma justa e piedosamente. Piedosa quer dizer devotando ao modo cristão, se doando de uma forma em que a vida é pautada nos altos padrões do Evangelho, piedosamente. Agora, no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 11, eu tenho compartilhado esse versículo nesses últimos dias e quero linkar ele sobre a graça e sobre o perdão, ou a graça, o pecado e o perdão. E diz assim o verso 11: todo o seu povo, Deus, anda gemendo, buscando o pão. Jeremias está falando com Deus, orando ao Senhor. Dão as suas coisas mais preciosas, ó Deus, a troco de mantimento, a troco de pão para restaurar as forças. Vê, ó Senhor, aí do alto os céus e contempla, pois mesmo assim sou desprezado. O Espírito Santo de Deus, que Ele fala ao nosso coração, fale ao seu coração, te dando vida, te dando a convicção real, porque você deve se entregar ao cristianismo, não a denominações, mas ao cristianismo. Cristianismo, a tudo aquilo que Jesus pregou, e temos que viver 100%, na íntegra, ainda que nos doa renunciar a tantas coisas, ainda que nos incomode ter que viver uma vida diferente daquela que o mundo à nossa volta vive. O texto, meus amados irmãos, é claro. Quando Paulo está escrevendo a Tito, ele está dizendo: Tito, a graça se manifestou por Deus em nossa vida, e ela traz salvação. Essa graça traz salvação a todos, evidentemente a todos que se dispõem a viver a verdade. Essa graça, ela nos livra da impiedade, porque ela nos mostra a diferença do certo e do errado. Ela nos livra da impiedade, das compaixões do mundo, das coisas do mundo, para que a gente viva de uma forma sóbria, para que a gente viva de uma forma coerente com Deus. Vivemos um evangelho, uma religiosidade, um religiosismo incoerente. Pregamos o que não vivemos, ou vivemos aquém do que Jesus pregou. Quando nós voltamos lá em João capítulo 8, a Bíblia diz, do verso 13, do 3 a 11, Jesus está diante de uma situação clara, de pecado, de erro grave. Madalena, pega no adultério. E você sabe que Jesus, ao confrontar aqueles fariseus, aos eruditos da época, aos homens conhecedores das Escrituras ou da letra, Jesus olha para Madalena quando cada um deixa a sua pedra no chão, porque encontra em si mesmo o pecado e não podem julgá-la mais. A Bíblia diz que Jesus olha para Madalena e diz: onde estão aqueles que te condenam? Ela não vê nenhum daqueles. Eles vão embora. E Jesus disse: Madalena, vá e não peques mais, porque tampouco eu te condeno.
Presta atenção no que Jesus está manifestando nessa tarde, para o seu conhecimento. Jesus não estava liberando o perdão eterno, mas a misericórdia. A misericórdia para que ela continuasse a vivendo, buscando novas atitudes, para que ela continuasse a viver graciosamente, buscando a presença do Senhor, e assim, ao findar da vida, alcançar o perdão. Porque o perdão só nos é dado quando está consumado a nossa vida de pecado. Porque o perdão nos traz salvação eterna. Então o perdão não pode estar na minha vida enquanto eu ainda estou em pecado. Enquanto ainda estou em pecado, eu vivo a misericórdia. E essa misericórdia, ela não tem fim, mas o perdão tem. Eu vou lhe explicar melhor. Lamentações 3:22, Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são os motivos pelo qual não somos consumidos. Então essa misericórdia, embora eu tenha o pecado, ela não me deixa ser consumido até o último fôlego em que Deus determinou para mim. A misericórdia, ela caminha conosco ainda que nós estejamos cometendo erros e pecados. Quantas pessoas estiveram na Santa Ceia esta manhã, estarão essa noite numa igreja de pedra, chorarão, ouvirão músicas que adoram ao Senhor, receberão o pão e o vinho na sua mão, ou o suco e o pedacinho de pão representando o sangue e o corpo de Cristo, mas estão em pleno pecado, estão em plena convivência com o pecado, lado a lado com o pecado, e vão sair da igreja achando que tudo está resolvido e vão continuar a mesma vida de pecado. Pode ser eu e você. Então a misericórdia está conosco até o dia em que Deus disser: chega, basta, a sua vida terminou. Naquele momento em que a nossa vida terminar, não é mais a misericórdia que habitará sobre mim, mas o perdão. Porque eu só posso entrar no céu se a misericórdia me levou ao perdão, se eu aceitei e valorizei a misericórdia. Então a misericórdia me apresenta o perdão, as portas do céu se abrem. E se eu estiver e você 100% santo, 100% ajustado nos moldes de Deus, porque o salário do pecado é a morte, as portas dos átrios celestiais se abrem e nós adentramos para junto aonde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos de luz. Por isso, meus amados irmãos, diz o texto que nós lemos, voltando ao texto, depois eu volto a Madalena e a Tito. As pessoas estavam vivendo o caos, estavam trocando as coisas mais preciosas por alimento. O que Jeremias está dizendo no mundo literal? É como se você tivesse que trocar o seu carro por 1 quilo de pão, por 1 quilo de carne, que vale muito menos que o seu carro. É como se você tivesse que entregar uma joia que você tem, que vale tanto para você, mesmo que no valor material ela não tem tanto valor aí no mundo comercial, mas para você tem um valor muito grande sentimental. Você herdou da sua avó que já partiu dessa vida, da sua mãe, do seu pai, de alguém, e você tem que dar isso a troco de um pedaço de pão, de um prato de comida, para sobreviver e recarregar as forças. As pessoas estavam recarregando a força, não aquilo que vinha de Deus, não com a presença de Deus, não com a força do Espírito Santo, não com a força da palavra. Elas estavam recarregando as forças com os alimentos, porque elas não tinham de onde tirar força. Estavam desligadas da comunhão, da graça, da aliança de Deus. Então Jeremias está dizendo que, embora o povo está vivendo isso, e ele é um pregador, ele disse: eu estou condenado, tenho sido desprezado pelo povo, estou condenado ao desprezo. Um profeta que pregava a palavra, que ministrava debaixo de lágrimas, que apanhou, foi jogado em calabouço, em cisterna, aprisionado, acorrentado, mas continuava Jeremias pregar a palavra. Mas as pessoas, mesmo vivendo um caos, não percebia que a solução para aquele caos terminar era ouvir o profeta, era ouvir a palavra e dizer: sim, Senhor, a
arrependemos do nosso pecado, assumimos que a misericórdia do Senhor nos tem deixado vivo, mesmo diante de tantas tribulações, mas nós queremos mais, nós queremos desfrutar das suas promessas. Muitas pessoas estão trocando valores éticos e morais da sua vida para sobreviver. Casam por interesse, aceitam trabalhos escusos porque precisam de o pão de cada dia, precisam receber o salário no final do mês. Aceitam estar numa roda em que os assuntos não são dignos do Senhor, porque precisam estar ali pela conveniência, para agradar o marido, a esposa, o filho, o pai, o amigo, o patrão, enfim. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não percebem que estão dando o melhor que tem a troco de comida que perece. O que é que você tem trocado? O que é que você tem dado para conquistar força, para conquistar êxito nos seus projetos? Deus é o seu tudo. Não troque a presença de Deus, a palavra, as promessas do Senhor, que é o que nós temos de mais precioso, por causa de privilégios. Não faça isso. Não troque a graça de Deus na sua vida, minha irmã, por um corpo esbelto, lindo, para conquistar homens. Você, rapaz, você, homem, não troque a graça na sua vida. Não queira ser o playboy da última hora para conquistar alguém, a sua própria esposa. Conquiste ela com amor, com compreensão, com caráter, com aquilo que realmente você é. Porque aquilo que você expõe no seu estereótipo, um dia vai passar. E a sua mulher vai deixar de te amar porque você não pode mostrar a beleza que você tem. E vice-versa, minha senhora. Deus está nos chamando, nesses últimos dias, a um compromisso com Deus. Deus está nos chamando a um compromisso que vai além da denominação da placa do lado de fora. Vivemos um charlatanismo geral. As exceções são tão raras que é difícil. Quando ouvimos o evangelho, dissemos: graças a Deus, esse tocou a minha alma. As pessoas estão glorificando, ou abrindo a boca e dizendo palavras de louvor e engrandecimento a Deus, por causa do emocional, ou por causa da liturgia do culto. Elas falam automaticamente, sem perceber que aquela glória que estão dando não está mudando a sua vida, que aquele aleluia não trouxe retorno dentro da alma. Elas continuam sedentas, angustiadas, famintas, por algo que realmente as confronte e as faça mudar de estilo de vida. Nosso Deus e nosso Pai, através de Paulo, está nos dando, no livro de Tito, uma oportunidade de diferenciar a graça e o perdão, a misericórdia e o perdão. Você sabe que, já disse isso algumas vezes, mas volto a repetir esta frase: Satanás nunca se opõe a uma vida de moral, desde que essa moral que você viva não seja Jesus o autor dela. Então é uma moral conveniente, é uma moral do mundo, é uma moral que, bom, eu não estou tão certo, mas também não há ninguém certo. Então vamos viver, porque eu não sou o único que erra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos alcançar a excelência para avançar. E existem 3 excelências para você avançar. Excelência diante de Deus, Jeremias 48:10. Faça tudo de melhor para Deus, não faça de forma deselosa, porque te custará caro. Excelência diante dos homens, Eclesiastes 9:10. Que você faça com perfeição, que os homens vejam o melhor que você faz. É o que está em 1 Timóteo 4, versículo 15, que o seu progresso chegue aos olhos do homem, que os homens vejam o progresso da sua vida. E excelência diante de si mesmo. Excelência diante de si mesmo, Apocalipse 3:17, Deus olha para a igreja de Laodiceia e manda João escrever que ela se achava poderosa, rica, que não precisava de nada. E Jesus disse: olha, Pedro, escreve aí, João, escreve aí, diga para ela, porque ela está nua, é miserável, e eu aconselho que ela venha e compre logo o colírio. Oh, Espírito Santo, que ela venha e compre ouro refinado,
excelência diante de Deus, excelência diante dos homens e excelência diante de você mesmo. Não viva a ridicularidade. Não viva nos padrões mais baixos e escusos deste mundo, porque as pessoas à nossa volta, ou quase o mundo, está de cabeça para baixo. Viva a verdade. Viva a excelência. Você sabia que em Números, capítulo de número 35, verso 11, havia uma lei dada por Deus a Moisés: criminosos não poderiam habitar na cidade do rei. Por isso que lá em 2 Samuel, capítulo 14, verso 24, Absalão é levado para a cidade de Gerá. Ele não pode estar, ele não está na cidade onde está o seu pai. Ele tem que ficar distante, seu pai é um rei. Era uma condenação, era o juízo para quem cometia um crime. Criminosos, repito, não podiam estar na cidade do rei. Há muitos criminosos dentro da casa de Deus. Criminoso não é aquele que mata com arma. Criminosos são aqueles que todo dia matam essa bondade de Deus, que afrontam a misericórdia de Deus, que afrontam o amor de Deus, que matam as pessoas com inveja, que todo dia fofocam sobre alguém, que todo dia a maledicência os acompanha dia a dia. A soberba, a ganância, a avareza nos faz criminosos. Julgamos criminosos por aquilo que as notícias das telecomunicações nos avisam. E você que não tem igreja, você que não congrega em lugar algum, você pode, após essa mensagem, ou procurar uma igreja, ou se você ainda tem dificuldade porque você está se encontrando, pegar um pedaço de pão, orar por ele, um pouquinho de suco de uva, ainda que seja Fanta, uva, e orar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero que esse pão e esse suco, que representa o teu sangue e o teu corpo, me dê a oportunidade de me reconciliar contigo, de saber, meu Deus, que a graça, a misericórdia não é plenamente o perdão, porque o perdão, meu Deus, agora eu estou entendendo, é depois que eu paro de pecar e eu posso adentrar ao céu. Por isso Jesus disse, meu amado irmão e minha irmã, para Maria Madalena: vá e não peques mais. Quer dizer, se você pecar, o perdão que eu posso lhe dar agora, Madalena, não funcionará. Você perderá a sua salvação, Madalena. Então Jesus está dizendo, claro, para mim e para você: vá e não peques mais, porque a misericórdia não te salva se você estiver em pecado e não se arrepender. E quando é que eu e você pecamos e temos tempo para se arrepender? Quando arrependemos minutos depois, horas depois, dias depois, ou nem percebemos que pecamos mais, de tão normal que virou os atos que nós cometemos. Ficou tão normal fazer coisas que muitas pessoas andam fazendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar justos diante de Deus. Vamos pedir perdão pelos crimes que cometemos contra Ele. Negar a sua palavra, negar a consagração, negar o amor ao próximo, negar a fidelidade, porque Ele é poderoso para liberar a misericórdia sobre a sua vida e pronto a te perdoar. O perdão que consumará toda a sua história nessa terra e nunca mais se lembrará do seu passado. Salmo 32, verso 1 adiante. Bem-aventurado aquele que o Senhor não imputa mais os seus pecados, que Deus esquece os seus pecados. Olha, meus amados irmãos, João, na ilha de Patmos, no capítulo 5, verso de número 4 de Apocalipse, diz a Bíblia que João chora diante do anjo porque o livro nos céus estava fechado. Ele chora, mas o anjo disse: enxuga as lágrimas, João. Foi achado aquele que é fiel e justo, digno de abrir as escrituras. Era Jesus, mas ele não pôde ler o que estava escrito ali. Essa Bíblia que eu li, esses versículos para os irmãos estou citando, João não tinha ela sobre as suas mãos, ela não estava escrita. Ele era um dos que estariam escrevendo aquilo que hoje eu diria para ti. João chorou por um livro fechado. O que nós estamos fazendo por um livro aberto? A Bíblia que está à disposição da sua vida e a minha. Como estamos reagindo
a um livro aberto. Aleluias. Ou nós estamos fazendo como os doutores da lei, os fariseus, que em Lucas 2, versos 42 e 47, ouviram maravilhados menino Jesus, aos 12 anos de idade, diz o texto, aos 12 anos. Ele ministrava, fazia perguntas tão sábias que aqueles eruditos, aqueles escribas e fariseus maravilhavam. Mas 18 anos após, 18 anos, porque com 30 anos Jesus começa o seu ministério. Então, ele tinha 12, 18 anos, mais 18 anos, 30 anos. 30 anos depois, 18 anos depois, eram os mesmos que iam condenar Jesus. Os mesmos que iam pedir a Pilatos que o matasse. Herodes que o matasse. Meus amados irmãos, o que nós temos feito com o livro aberto? O que nós temos feito com as nossas vidas? Ido para a igreja, levado a sua Bíblia, vestindo uma roupa que não mostra quem realmente nós somos? Ou estamos indo para a igreja despidos na alma, dizendo: Senhor, eu vim aqui este culto, não para mostrar ao pastor que eu vim. Eu não estou assistindo esse culto para mostrar ao pastor que eu estou vendo, mas porque eu quero, Senhor, uma nova vida, uma nova veste para a minha vida. Quero tomar novos rumos. E eu já disse, repito, as nossas experiências espirituais determinará o nosso credo, o tamanho do nosso amor ao Senhor. Lembre-se também daquilo que eu já disse, você não escutou, escuta. A minha vida cristã, ela não pode apagar a minha natureza humana. A minha condição de pastor não pode apagar a minha natureza humana. Por isso eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, mas nunca virando as costas para o perdão ou zombando do perdão, porque Ele é que vai consumar a graça e a misericórdia que eu recebi. O perdão nada mais é do que a assinatura final de Jesus dizendo: Pai, está consumado, eu não o condeno. É 1 João 2, 1 adiante, é quando arrependemos de fato, então Jesus advoga a nossa causa diante do Pai e nos concede a salvação. Olha, meus amados irmãos, ore e você estará falando com Deus. Leia a Bíblia e Deus estará falando contigo. Mas testifique uma vida de testemunho real e tu falarás por Deus. Vou repetir para você. Continue orando, mas você estará apenas falando com Deus. A oração não impede que eu cometa pecado. Ela pode me lembrar que eu devo separar o joio do trigo, o profano do santo. Então continue orando, fale com Deus. Continue lendo a Bíblia, Deus falará contigo. Mas só quando nós temos um testemunho diferente, mudamos as práticas pecaminosas da nossa vida para práticas sóbrias e santas e justas, é que nós falaremos por Deus. Espírito Santo do Senhor, muitas pessoas querem ajuda, muitas pessoas me pedem ajudas, das mais diferentes esferas, mas elas não são fiéis. Elas acham que eu posso, que eu tenho porta aberta no céu, que o pastor Pablo ora e Deus vem e resolva, e muitas pessoas têm se frustrado. Com certeza que a minha oração não tem trago benefício para essas pessoas. É porque eu perdi a unção, é porque a palavra que prego vem de mim, não dele não. É porque Deus é acima de todos nós, e Ele só pode abençoar o justo, só pode abençoar aquele que mesmo errando está chorando, dizendo: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Não podemos chorar por 5 minutos num culto, por 2 horas no culto, e passar a vida toda deixando Jesus chorar, quando o nosso culto parece que terminou, quando a porta da igreja de pedra fecha. Oh Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, oh Espírito Santo, chamado não é escolhido, misericórdia não significa perdão, misericórdia significa oportunidade. Jesus não estava excluindo o pecado de Madalena, não estava dizendo: não, ela não pecou. Jesus sabia que era pecado, Jesus sabia que o pecado de Madalena era grave,
Porque lá em Deuteronômio 22, versos 23 e 24, ele é a palavra. Não é o que disse João, capítulo 1, verso 1 adiante? Ele é a palavra, é o verbo vivo. Ele sabia que ele havia confirmado aquilo que estava lá em Deuteronômio 22, versos 23 e 24. Tanto o homem quanto a mulher que for pego em adultério deve ser apedrejado até a morte. Olha aí. Esse apedrejamento se estende até Ezequiel e chega lá onde está Jesus. Jesus conhecia a lei. Lógico, Mateus 5,17. Eu não vim para descumprir as leis ou desfazer dos profetas. Eu vim para cumprir e sabia que ela errou. Então ele estava dando oportunidade de uma nova vida para Madalena, para que ela pudesse receber o perdão definitivo e eterno. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Madalena, você precisa mostrar para o Pai que você pode viver nesta vida sem pecado, porque você o ama. Então eu não posso te levar agora. Vai, não peques mais. Você não é o ladrão crucificado na cruz. Ainda há coisas, Madalena, que Deus espera de você. Então vá. E a vida que lhe resta nessa terra, Madalena, seja uma vida pautada na oportunidade que tu está recebendo de mim. Viva a palavra. Aleluia. Eu e você estamos vivos aqui esta hora por causa da bondade de Deus. A bondade de Deus. A misericórdia de Deus está sobre nós. Mas venhamos a desejar muito mais do que a misericórdia. Queremos o perdão definitivo. E se nós partirmos hoje desta vida, para onde iremos? Você tem certeza? Para onde você vai? Ou a incerteza é aquilo que permeia o teu coração? A incerteza é aquilo que mais te incomoda. E é por isso que a maioria dos crentes tem medo da morte, porque ele não sabe para onde vai. Folcloricamente ele diz a paz do Senhor. Folcloricamente ele diz, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado todo mundo na minha vida. Mas quando vê uma enfermidade, a iminência de morrer, pastor, ora por mim. Se o céu é bom, se Jesus é maravilhoso, se o céu é um lugar esplêndido, por que nós temos medo de chegar lá? Você tem medo de viajar para uma cidade boa? Você tem medo de ir para um lugar maravilhoso? Não, no mundo secular você não tem, no mundo natural você não tem. Deixa Jesus transformar a sua vida. Sabe, meus irmãos, a religião quer transformar pessoas em religiosas. O sistema da igreja quer tornar pessoas religiosas, onde a roupa importa, aonde o comportamento externo importa. E ele importa sim, quando dentro de mim há a mesma magnitude do comportamento que eu transmito do lado de fora. O mundo, vou repetir, o sistema igreja está tornando as pessoas religiosas. Mas Jesus quer transformar, quem sabe, você e os religiosos em pessoas humanas. Por quê, pastor? Qual a diferença? A diferença é que o religioso despreza que ele é humano. Ele esquece que ele é humano. É o que eu disse agora há pouco. A minha experiência espiritual, a minha experiência cristã, não apaga a minha natureza humana. Então, eu não posso ser religioso, eu tenho que ser espiritual. Entendendo que por eu ser humano, eu sou passível a erros. Então eu repito para ti, não permita que a religião que você segue te faça religioso porque você é humano. Porque a religião vai te fazer não enxergar o seu lado fraco. E vai lhe fazer se prender e se assegurar numa salvação mentirosa. A diferença é que do religioso por humano, se o religioso despreza a sua humanidade, aquele que é humano despreza a religião, porque ele quer ser salvo como ser humano. Nós somos seres humanos. E eu quero orar pela sua vida neste momento. Isaac, Jacó e Esaú me ensinam muito. Isaac orou insistentemente 20 anos para ter um filho. Nasceu 2, Jacó e Esaú. O tempo passa e a Bíblia diz que ele ama mais Esaú, capítulo 26, porque ele era um homem de caça.
E a história vai perdurando, os dois crescem. E Deus havia prometido que Jacó seria servido pelo maior ou mais velho, porque Esaú nasce primeiro e Jacó segurado no seu calcanhar. Isaac chega na hora da morte e ele quer abençoar, ele quer reverter o projeto de Deus, ele quer abençoar Esaú, não Jacó. E a Bíblia diz então no capítulo 27, verso 1, que Deus o cega. Ele está cego. E nos últimos momentos de morrer, ele quer entregar o cajado para o filho que ele ama. Ele quer abençoar Esaú, dizer: Esaú, toda a herança é sua, você que vai liderar os meus bens, a sua casa, vai dominar sobre o seu irmão mais novo, sobre os nossos funcionários. E a Bíblia diz que ele não reconhece a trapaça de Jacó, que tenta se passar por Esaú. Ele está cego, ele disse: deixa eu apalpar os teus braços, deixa eu te apalpar, chega mais próximo, deixa eu sentir o seu cheiro. Eu jamais gostaria de ser conhecido por uma mulher que fosse a minha esposa, ou que pudesse ser minha esposa pelo cheiro, seja ele bom ou ruim, seja ele de um perfume francês ou o cheiro natural do homem. É ridículo o que Isaac faz. Ele quer reconhecer o filho pelas vestes. Tudo isso vai passar. Jamais gostaria de ser reconhecido como pastor pelo terno que visto. Jamais. Sabe, meus amados irmãos, alguém poderia dizer: pastor, mas ele estava cego, o filho enganou. O amor não se discerne pela visão, mas sim pelo coração. O amor não se discerne pelas vistas. Eu não amo porque eu vejo, eu amo porque eu sinto. Jesus não te ama pelo que ele vê em você, mas por aquilo que ele sente dentro do teu coração agora, dentro da tua alma, dizendo: Senhor, me dê a oportunidade agora, me dê a chance de ter mais graça e misericórdia, porque eu vou lutar para alcançar o perdão eterno e subir aos céus. Aleluias. Você está pronto para me orar por ti? Você quer tomar uma decisão com Deus? Não apenas passar um pedido para mim: pastor, ore por mim, mas dizer: pastor, ore por mim porque eu quero ser crente, ore por mim porque eu vou mudar a partir desse finzinho de culto do Senhor, eu vou mudar. 2 Coríntios 2:2 diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Você está achando que é porque ele foi morar em Cafarnaum, numa casinha, que alguém pudesse tirar o telhado da sua casa? Não. Jesus se fez pobre porque ele se tornou homem, humano como eu e você. Por isso, não tenha ambições nessa vida em que você é carne, porque nós somos pobres e miseráveis. Nós só sonhamos e almejamos por aquilo que nossos olhos alcançam. Se nós conhecêssemos a glória e crescêssemos nela, na palavra, como ela diz, nós teríamos muito desejo de partir desta vida. Por isso, repito, o amor não se discerne pelas vistas. Isaac errou. Queria dizer o quanto ele amava Esaú pelo tato, pelo cheiro, e errou na hora de transmitir, de transferir a unção e o cajado, se posso dizer unção. Não queira ver Jesus para você amá-lo. Você pode sentir ele aí como eu sinto aqui, e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor, muda a minha história, porque ainda que eu seja pobre e miserável nesta terra, eu quero alcançar a plenitude da riqueza eterna, que é aquela da pureza de um ser completamente iluminado. Não é os carros na garagem que me dizem que eu sou rico. Eu posso ter N carros, ou você, e sermos pobres, miseráveis. A nossa condição miserável de ser humano nunca vai passar, porque fomos destituídos da glória, Romanos 3:23, e só seremos levados a ela definitivamente, repito, após assumirmos a oportunidade que a graça e a misericórdia, enquanto vivemos. Porque depois do perdão não existe mais misericórdia nem graça, porque eu já estou nas mãos do Senhor. Para que me guardar se eu já estou são e salvo? Aonde estarei na eternidade, se é que estarei?
não tem porta para Satanás, não tem oportunidade para trevas e nem para erros. Não há nuvens escuras. A Bíblia diz no capítulo 21 que não há templo, porque Jesus é o templo. Não há luz, porque Jesus é a luz. Aleluias. Oh, meus amados irmãos, termino dizendo 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 22, e depois capítulo 5, versículo 5, Paulo diz aos Coríntios: e Deus nos deu o teu Espírito Santo para habitar em nós, para que possamos então receber o que Ele há prometido. O Espírito Santo não é para viver quando canto, quando prego. O Espírito Santo não é apenas para ser mostrado na minha vida quando ministro, aconselho alguém, quando mostro uma sabedoria, uma inteligência. O Espírito Santo tem que habitar dentro de nós. Ele só habita onde o santuário está erguido. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Porque se eu destruir esse santuário, o Espírito Santo não estará lá. E pagarei um alto preço. Então você só pode receber a promessa se esse Espírito Santo ficar dentro de você. Quer dizer, você dizer: eu preciso ser santo, quero ser santo e rejeito todo o pecado. Amém? Você está pronto para orar? O Espírito Santo vai me incomodando. Jesus disse que você é o sal da terra. Eu tenho que ser o sal da terra. O sal, no capítulo 5, versículo 13 e 14, o sal não é para dar mais vida à carne. O sal é para proteger a carne dos vermes. Vou repetir. O sal não é para dar mais vida à carne. O sal é para livrar a carne dos germes. O sal é essa palavra do Senhor. Ela nos livra dos vermes, dos demônios. Porque 1 Pedro capítulo 5, verso 8, você vai ver que o diabo está em nosso derredor, procurando nos tragar. O sal te protege dos vermes das trevas. Aleluias. Estamos vivendo o perdão ou estamos lutando para aceitar as condições da graça? Vou repetir. Estamos lutando, estamos vivendo o perdão de Deus. Folcloricamente, estou perdoado, está tudo bem. Ou estamos apenas lutando para aceitar as condições da graça? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu termino esse culto, eu termino esta palavra abençoando essas vidas. Que a bondade do Senhor nos alcance. Oh Deus e Pai, a começar pela minha vida, me dê a oportunidade da graça e da misericórdia para que eu alcance o perdão. Diga para todos nós: vai, não peques mais, deixa ouvir a sua voz, deixa-nos sentir a paz de que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Oh Jesus, eu estendo as minhas mãos abençoando essas almas, essas pessoas. Esta é a palavra que o teu Espírito mandou que eu pregasse. Sara-nos da religião, porque a religião nos faz esquecer que somos humanos, e assim esquecemos das nossas fraquezas, e assim zombamos da misericórdia. Tudo é misericórdia, tudo é misericórdia. Nos faça voltar a ser humanos, para desprezar a religião e sermos salvos como humanos. Pai, muitos de nós, quem sabe, só fomos amados pelo que viu em nós. Alguma forma física, alguma coisa que pudéssemos favorecer, como era o caso de Esaú e Isaac. Pai, obrigado porque Tu nos ama, pelo sentimento, porque não temos nada para Te oferecer de bom.
em o nome do Senhor Jesus. Que não venhamos cometer o mesmo erro de Isaque. Bastava Isaque ficar mais um pouquinho conversando com Jacó, que ele perceberia que a voz não era de Esaú, que o corpo não era de Esaú, que o cheiro não era de Esaú. Quanto mais tempo temos com o Senhor, mais discernimos quando tu está por perto. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Abençoa a sua casa, a sua família, os seus caminhos, os seus passos. Te desejar uma vida profissional de sucesso não é o meu papel. Embora possa contemplar e dizer: Deus, obrigado por mais uma vida que conquistou espaços neste mercado tão competitivo e cruel e injusto. Mas como pastor, independente da minha vida secular de trabalho, o meu papel é abençoar e dizer: se tu salvo. Tenha você carimbado o teu passaporte para a entrada no reino eterno. É esse o meu desejo para a sua vida. É esse o meu desejo para todos nós. Amém? Vá e não peques mais. Viva uma vida sóbria, justa e piedosa, como disse o verso 12 de Tito 2. Tá bom? Excelência enquanto vivo, diante de Deus, diante dos homens e de si mesmo. Um beijo no seu coração. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor. Tchau.